Alô galera, vídeo aula aí de eletrodinâmica, introdução à eletrodinâmica, onde a gente vai falar um pouco sobre os conceitos iniciais desse ramo da física. Joia? Então, para a gente iniciar, o conceito fundamental, o primeiro conceito que a gente tem que desenvolver é o conceito de corrente elétrica. Bom, nessa figura aqui, a gente tem um fio cilíndrico aqui e a gente tem destacado os elétrons que se movem aleatoriamente dentro desse fio cilíndrico. Esse fio cilíndrico é feito de um material condutor, então ele tem elétrons livres. Esses elétrons livres estão se movimentando de uma forma aleatória, desordenada, por conta da agitação térmica, ok? Isso aqui significa que a gente não tem uma corrente, não tem os elétrons não se movem em uma direção privilegiada, ordenado de nenhuma forma. Contudo, se a gente estabelecer um campo elétrico dentro desse fio, como que a gente estabelece um campo elétrico? A gente criar uma diferença de potencial entre essa ponta do fio e entre essa ponta do fio. Então, se tem uma diferença de potencial entre as duas extremidades do fio, vai ter um campo elétrico. Neste caso, estamos supondo que o campo elétrico seja orientado para a direita. Como os elétrons têm cargas negativas, então eles vão se mover de uma forma quase ordenada, que está um pouco exagerado, não é bem assim, porque o que vai acontecer é que os elétrons vão começar a se mover preferencialmente para a esquerda, mas eles ainda mantêm o seu movimento aleatório, então eles vão zigue-zagueando, na verdade, mas todos em uma direção preferencial. Então, o que nós chamamos de corrente elétrica é isso, é esse movimento quase ordenado dos elétrons livres em um condutor, como virtude, isso só acontece em virtude da diferença de potencial que se estabeleceu entre as extremidades do fio, ou seja, só vai existir essa corrente elétrica se existir uma DDP entre as extremidades desse condutor, que dá origem a esse campo elétrico, que dá então origem ao movimento quase ordenado dos elétrons. Ok? Então, nessa situação aqui, a gente pode com certeza dizer que a gente pode, sem medo de errar, dizer que esse lado do fio deve estar em um potencial mais elevado do que esse lado do fio. Porque lá da eletrostática a gente sabe que elétrons movem-se na direção do potencial mais baixo para o potencial mais alto. Então, como a gente está vendo o movimento aqui da direita para a esquerda, a gente assume, sem medo de errar, que o lado esquerdo do fio aqui está num potencial mais alto e esse lado direito aqui está num potencial mais baixo. Ok? Contudo, por questões históricas, não se usa o sentido real da corrente elétrica. A gente não considera, quando vai fazer cálculos ou desenhar circuitos elétricos, a gente não considera o sentido real da corrente elétrica, que seriam portadores de carga negativos se movendo do potencial menor para o potencial maior. A gente faz exatamente o contrário. A gente considera como se os portadores de carga, na verdade, fossem positivos e se movessem então para onde portadores de carga positivo querem se mover, do potencial maior para o potencial menor. Nessa figura aqui, a gente tem uma ilustração onde em azul está destacado o que a gente chama de sentido convencional da corrente elétrica, e em verde está destacado o que a gente chama de sentido real da corrente elétrica. Observe que as setas verdes apontam do potencial menor para o potencial maior. É isso que elétrons fazem. Já as setas azuis apontam do potencial maior para o potencial menor. É isso que fariam portadores de cargas positivos. Embora nós saibamos que os portadores de carga dentro de um fio são elétrons, por questões históricas, como já foi citado aqui anteriormente no texto, a gente vai considerar sempre esse sentido convencional da corrente elétrica. Não vai fazer diferença alguma nos cálculos, não faz diferença sequer fisicamente falando, porque o efeito de trazer uma carga positiva deste potencial para este é o mesmo que trazer uma carga negativa desse potencial para esse. Então, fisicamente falando, as duas situações são equivalentes, ok? Então, a partir de agora, nós vamos usar a corrente convencional, que é
aquela corrente que existiria no circuito se os portadores de carga fossem positivos. Ou seja, a gente vai considerar que a corrente é sempre do potencial maior para o potencial menor, nesse sentido das setinhas azuis, ok? Como calcular a corrente elétrica? Bom, isso é o que a gente chama de intensidade da corrente elétrica, nós vamos representar pela letra I. A corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica é definida simplesmente como sendo a razão entre a carga que passa por por uma seção transversal do fio durante o intervalo de tempo ΔT. Então você parou ali em algum ponto do fio e você ficou contando quanto de carga passava num determinado intervalo de tempo. Isso é o que nós vamos chamar de corrente elétrica, ok? Daqui fica óbvio, né, que a gente pode medir a carga simplesmente fazendo a corrente vezes o tempo, ok? A unidade de medida para a corrente elétrica, mais do que óbvio, carga por tempo, Coulomb por segundo, que recebe um nome em homenagem a um grande físico, Ampère. O símbolo A, né? Como a gente já tinha dito ali antes, é normal que a gente expresse, por exemplo, carga como corrente vezes tempo, então é normal que a gente represente Coulomb como Ampère vezes segundo. Em algumas situações, vocês vão ver a carga elétrica sendo representada como ampere vezes hora, ou submúltiplos disso, miliampere vezes hora. Isso aqui não é uma unidade de medida de corrente elétrica, preste bem atenção. Você tem uma corrente, uma unidade de medida de corrente multiplicado por uma unidade de medida de tempo. Mesma coisa aqui. Isso aqui são unidades de medida de carga elétrica. Quando você vê isso em algum objeto, em algum produto, isso aqui está estabelecendo a carga disponível naquele produto, ok?